Minhas amigas, meus amigos, uma ótima manhã para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos conduza, para que a gente saia daqui com aquilo que veio buscar. Eu iniciei ontem agradecendo e hoje não poderia ser diferente, porque é sempre muito bom quando a gente pode partilhar desses momentos, né? A pandemia trouxe aí muitas atividades, mas é depois dela que a gente pode partilhar da presença e poder encontrar e reencontrar amigos muito queridos, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui, honrado de estar comemorando 11 anos dessa Casa Espírita, que venham aí muitos mais de trabalho, de fortalecimento para a equipe, e agradecendo a pessoa da Carol, do Pedro, pelo acolhimento e por nos proporcionar esse momento, né? Acho que se tem algo que nos reúne aqui hoje, é como disse certa vez um amigo muito querido, Adelino da Silveira, disse ao Chico: nós estamos com muita saudade de Jesus. E acho que isso traduz um pouquinho dos nossos anseios e das nossas buscas, como diz Emmanuel, ainda mesmo que a gente não saiba. Ainda mesmo que isso não esteja na nossa consciência desperta, há uma profunda saudade de Jesus. E aqui estamos nós, tentando matar um pouquinho dessa saudade. E como o Pedro já introduziu, a nossa proposta para hoje é comentar um pouquinho de uma passagem que está de fato registrada em Mateus, Lucas e Marcos. Porém, em Mateus, ele era mais metódico, né? A gente nota isso pela sua escrita. Em Mateus isso está compilado num capítulo só. Em Marcos e Lucas isso vai estar um pouco dividido ali. Então a gente vai seguir pelo Evangelho de Mateus, e eu gostaria de ler a passagem, porque para mim, pelo menos numa primeira vista, essa passagem é um enigma atrás do outro. E o nosso intuito aqui hoje é de fazer uma coisa bem minuciosa, e por isso nós escolhemos 2 versículos. Para falar a verdade, mas a gente vai comentar um outro que eu acho que é relevante. O nosso foco vai ser um versículo, mas eu acho que o outro precisa ser comentado também, por alguma razão que seja. Mas é uma passagem, eu vou ler aqui, e assim, acho que todo mundo vai ficar com essa sensação de falar assim: meu Deus, o que Jesus está falando, né? Mas como é de Jesus, a gente para um pouquinho para meditar a respeito, né? Então, está em Mateus, nós vamos ler aqui Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 16. E está assim: convocando os seus 12 discípulos, Deus deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. Os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu e Tadeu; Simão, o cananeu; e Judas, o Iscariotes, que o entregou. Jesus enviou esses 12 após prescrever-lhes dizendo, e aqui Jesus fala aos 12, mas creio que fala a todos nós: não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidade de samaritanos. Ide de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, proclamai dizendo: está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, erguei os mortos, purificai leprosos, expulsai os daimons. De graça recebestes, de graça dai. Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para os vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno, e permanecei ali até sairdes. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, retorne vossa paz para vós. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Amém vos digo que haverá, em verdade, vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos.
Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Essa é a passagem. Eu particularmente sinto que tem algumas falas aqui que são mais, talvez uma interpretação literal mais possível, mas outras são mais intrigantes, né? A gente vai fazer um comentário geral e daí a gente traz os 2 versículos que seriam o nosso foco. Vocês conhecem uma série chamada The Chosen? Então, eu gosto bastante. E ali, logo no começo ali da 2ª temporada, há uma cena que eu fiquei uns dias para senti-la. Porque a hora que eu vi a cena, eu falei assim, puxa, mas o que Jesus está dizendo ali, né? E depois que eu consegui sentir o que estava sendo transmitido, eu entendi que esse autor está sendo muito inspirado. Porque a passagem em si não existe nos evangelhos, ela não está narrada nos evangelhos. Mas ele tem uma sensibilidade muito profunda para construir a cena que nós vamos nos referir agora. O Tiago menor, que é o filho de Alfeu, não é o irmão do João, é o Tiago menor, porque ele era menor mesmo, de altura, né? Na série, ele tem um problema na perna. Ele manca. E aí ele pede para Jesus curar ele. E aí Jesus não cura ele. Só que, quando ele se aproxima, né, tem uma conversa assim mais particular com o mestre, Jesus fala para ele assim, olha, você sabe que daria para eu te curar. Mas aí a sua história seria igual a de todos os outros, de milhares de pessoas que eu já curei. E de fato, tem uma passagem, por exemplo, no Evangelho de Lucas, eu acho que isso ainda até então não havia sido mostrado na série, não sei se já foi ou se será, mas há uma passagem que Jesus cura milhares de pessoas ao mesmo tempo. Numa palavra, ele curou todo mundo. Que foi quando João Batista mandou perguntar se ele era o Messias. Aí ele fez na frente dos discípulos o sinal do Messias, um dos que era a cura. Então, ali Tiago pedindo para ser curado, poxa, o que impediria Jesus de me curar? Resposta, nada. E era nada mesmo. E aí Jesus diz assim, mas se eu te curar, a sua história vai ser igual a de todo mundo que já está aí curado. E todo mundo que está falando de mim por causa de uma coisa que eu fiz para eles. Aí ele faz uma pergunta que é assim, agora imagina se eu não te curar. E ainda assim você se lançar a divulgar o Evangelho. Imagina se eu não fizer nada para você e ainda assim você ir divulgar o Evangelho. Quantas pessoas você não irá tocar? E na hora eu pensei assim, puxa, mas por quê? Por que ele tocaria mais, né? Bom, porque em não recebendo nada, era mais provável que ele ficasse quieto. Mas se ele continua enfermo do corpo e ainda assim vai divulgar o Evangelho, é porque ele começa a chamar a atenção que existe algo nessa mensagem que, mesmo não tendo curado o meu corpo, me conquistou a alma. E esse aqui é o ponto. Tem algo nessa mensagem que foi tão forte, tão impactante, que eu preciso divulgá-la, ainda que eu não tenha recebido nenhum benefício físico. E isso é diferente. Porque se eu chego aqui e falo assim, nossa, o médium tal é ótimo. Eu falo, por quê? Foi porque eu era cego e estou vendo. Mas aí, beleza, eu vou lá também, né? Agora, olha, Jesus é maravilhoso. O que ele te deu? Eu falo, até agora, só bom ânimo. Assim, mas o que mais? Falei assim, olha, tem algo que ele dá, você tem que ir lá experimentar. Eu não vou conseguir pôr em palavras. Eu não vou conseguir transmitir para você se você não for lá experimentar. E isso é diferente. Porque isso está chamando a atenção para algo mais profundo. Está chamando a atenção para algo além da superfície da mensagem. Por quê? Na superfície da mensagem do Cristo estava a cruz. Estava a cura.
do corpo, na superfície. Então teve gente que teve 10 segundos de contato com Jesus e saiu curado. Mas é isso. Só que a mensagem, ela está chamando a atenção para algo mais profundo. Ela não apenas a sua cura do corpo físico, mas estamos ali dizendo de algo eterno, de algo que não perece. Certa vez eu assisti a um seminário sobre as curas de Jesus, né? Foi com o Haroldo, e o Haroldo começou dizendo assim, por que Jesus curava? Todo mundo que ele curou desencarnou. Para curar para quê? Para 10 anos de alívio? Vai desencarnar de todo jeito, né? É porque tudo que acontece no corpo, tudo que acontecia no corpo, nas curas de Jesus, era um prenúncio do que haveria de acontecer na alma. O corpo purificado era símbolo ali da alma ser purificada. Mas então a mensagem do Cristo está sempre chamando a atenção para algo mais denso, porque ficar curando, multiplicando pão e peixe, mas e aí? E para os desencarnados? Eu sempre penso assim, né? Se caridade é entregar a cesta básica, como é que a gente faz com os desencarnados que não precisam dela mais? Né? Será preciso fazer algo mais denso. E aqui, nessa passagem, ele está chamando a atenção justamente para isso. Por isso que ele vai dizer, olha, não leva ouro, nem prata, nem cobre, não leve alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajados. Por quê? Porque ele está dizendo assim, olha, não faça da aparelhagem física a desculpa para que alguém acredite em você. E isso é muito, muito significativo. É o que ele tentou transmitir ali para o Tiago naquela cena. Imagina se eu não te curar. Então você não vai ter nenhuma questão física para dizer da mensagem a não ser o que você está sentindo. Se você não está curado e está falando da mensagem, é porque essa mensagem atingiu algo em você que está todo mundo querendo também. Por isso que é inevitável uma passagem de Francisco de Assis, que eu particularmente gosto muito, que é quando ele está com o Frei Maceu indo buscar comida. Aqui a gente vê que... Por que os discípulos foram apresentados de 2 em 2? Né? Ó, Simão, Pedro e André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. Simão era irmão de André, Tiago era irmão de João, Felipe era irmão de Bartolomeu, mas Tomé não era irmão de Mateus. Então não é por parentesco. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, Cananeu e Judas. Porque Jesus mandava de 2 em 2. Porque o evangelho não é para um só. Ele sempre mandou de 2 em 2. Francisco de Assis fazia a mesma coisa. Às vezes ia de 2 em 2 ou de 4 em 4. Estava ele, o Frei Maceu que era um dos mais próximos de São Francisco, ali junto, Frei Maceu, o irmão Leão, né? Eram ali os mais próximos de Francisco. E eu gosto de ressaltar isso, porque o Frei Maceu olhou para Francisco e falou assim, Pai Francisco, por que Deus te escolheu? Você não é bonito, você não fala bem, você não tem dinheiro, você não tem talento nenhum. Esse era o mais próximo, né? Esse era o de parzinho ali com ele, né? Falou assim, você não tem nada. Por que Deus te escolheu? Eu olho para você, não tem nada, mas está todo mundo querendo ficar perto de você, até as pombas pararam para ouvir ele. E aí, quem narra isso é o Inácio de Larrañaga, uma obra extraordinária de Francisco de Assis, chama O Irmão de Assis, depois quem quiser, ela está traduzida para o português. E aí, o Francisco de Assis para e fala assim, Frei Maceu, nunca foram ditas palavras tão sábias. E aí, pode chegar aqui, tem cadeira aí? Tem ali, ó. Bom dia. Tranquilo, sem problema. O importante é que você chegou. Obrigado. Aí, obrigado. E aí São Francisco de Assis vira para Maceu e fala assim, Frei Maceu, nunca foram ditas palavras tão sábias em toda a terra. Deus me escolheu justamente por isso. É porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não falo bem, é porque eu não tenho talento nenhum, é porque eu não tenho nenhuma característica física, é por isso que ele me escolheu. Aí o Frei Maceu ficou mesmo.
Porque se eu tivesse qualquer uma delas, eles diriam que que as pessoas me seguem por causa dessa característica. Mas como eu não tenho nada disso, eles são forçados a pensar que é Deus que está comigo. E em pensando assim, encontram o Criador. Então é porque não havia nenhuma aparelhagem exterior ou nenhuma distração. É que as pessoas eram forçadas a olhar para São Francisco e falar assim, Deus está com ele mesmo. Porque não tem nada. E isso é impactante, isso é importante, porque chama a atenção ou nos pede a atenção para algo que é essencial. Imaginemos que a gente faça da doutrina espírita simplesmente uma doutrina de adivinhação ou de cura do corpo. Aí importa é o jeito que dá o passe, importa é a maneira que fala. Bom dia. E aí a gente vai transformando a doutrina espírita em coisas secundárias. Em coisas secundárias. Como se o que fosse importante na mensagem é o livro que está escrito. Aí não é. O livro é secundário, a fala é secundária, porque a grande essência está no sentimento, está no coração. É por isso que o Pedro comentou, né, da reunião de quarta-feira, e eu acho interessante, porque tem uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito da Verdade, no capítulo 6, item 5. É a primeira mensagem do Advento do Espírito da Verdade, lá no capítulo 6. Aí o Espírito da Verdade começa essa mensagem assim, ó, venho, vírgula, como outrora aos transviados filhos de Israel, vírgula. E aí ele diz que está vindo de novo, tá? Trazia a mensagem e tudo mais. Só que esse comecinho, muitas vezes ele é lido como se estivesse escrito assim, ó, venho, como outrora, vírgula, aos transviados filhos de Israel, vírgula. E qual que é a diferença? A diferença é que nessa segunda interpretação parece que a gente é os transviados de Israel. Venho como outrora, vírgula, aos transviados filhos de Israel, vírgula. Parece que a gente é os transviados, né? Só que não é isso que está lá. A vírgula está antes do como outrora. Então, venho, vírgula, como outrora aos transviados filhos de Israel, vírgula. O que ele está dizendo é que ele vem na mesma perspectiva, ele vem do mesmo jeito que ele veio antes, ele veio agora. Não é que a gente é os transviados filhos de Israel. Pelo menos não todos. Mas ele está vindo do mesmo jeito. E o que ele veio fazer aqui há 2000 anos? Ele veio dar religião para quem não tinha. Basicamente foi isso que ele deu. Só que ele trouxe o ápice da religião, que é o religare em essência, né? Que é o amor em essência. Então Jesus trouxe para os excluídos, ele trouxe a doutrina cristã. Por que para os excluídos? Porque os romanos estavam muito bem na religião deles, os gregos estavam muito bem, os egípcios estavam muito bem, os essênios estavam muito bem na doutrina deles, mas não tinha religião para prostituta, não tinha religião para o publicano, não tinha. Por quê? Porque eles estavam excluídos. Aí ele vem para os excluídos. E a doutrina espírita foi a mesma coisa. A única diferença, que eu diria, é que a doutrina espírita não veio para os excluídos. A doutrina espírita veio para aqueles que queriam se excluir. Então teve muitos que olharam para a religião e falaram assim, isso aí não me atende não. Qual que é a sua opção? Eu falei, então eu rompo com a religião. E como Jesus é muito precavido, já estava tudo planejado, a hora que a humanidade começa a adquirir uma maturidade intelectual, ele traz a doutrina espírita de novo para aqueles que estavam sem religião. É por isso que a gente ouve muitas vezes alguém dizendo assim, eu cheguei na doutrina espírita porque eu não encontrei resposta em outros. Aquele lugar não cabia a ela, então ela veio para onde ela conseguiu as respostas que ela queria. Agora, imaginemos que a gente pega essa doutrina que vem para explicar coisas, que vem para esclarecer mentes e transforma ela meramente numa questão de disputa intelectual. E eu volto onde estava dizendo, por isso gostei tanto da ideia da quarta-feira de manhã.
Porque nós espíritas temos o ímpeto, o impulso de argumentar, de filosofar, de raciocinar. E a gente pode pegar essa mensagem, que ela é extraordinária também desse ponto de vista, mas limitar ela a isso. E é isso que é problemático. Porque a gente entendeu de alguma maneira que a consolação vem meramente pela explicação racional. Isso consola realmente quem está preparado para isso, mas nem todos estão. E não é nenhuma questão disso ser melhor ou pior. É questão de ser mais adequado ou não. Acho que o Haroldo aqui gosta de contar um caso de uma mãe que procurou o Chico depois de dezenas e dezenas de mães atendidas num dia, já estava encerrando os trabalhos, e entra uma mulher para falar com o Chico. Ela entra chorando, dizendo que o filho dela havia sido vítima de um acidente, e aí estava todo mundo esperando que o Chico fosse fazer uma palestra sobre causas anteriores das aflições, né? O Chico abraçou ela e chorou junto. E foi isso. Porque aquela pessoa, aquela mulher, ela não estava precisando de explicações, ela estava precisando de acolhimento. E aí depois ela saiu dizendo, eu nunca me senti tão consolada. Porque a gente vai colocando como fundamental coisas que são secundárias, mas o fundamental é o acolhimento e o sentimento. Eu tenho pensado muito isso, assim, de que o sentimento é a verdadeira conquista do espírito. E talvez seja a única coisa que é nosso de verdade, que a gente constrói mesmo. Porque eu fico pensando assim, é tão de verdade o sentimento, mas tão nosso, que nem o esquecimento do passado tira. Você encarna, você não lembra, mas continua sentindo. Aí você encontra a pessoa, e aí ou dá muito certo, ou dá muito errado, né? Você vê a pessoa e fala assim, não gosto do fulano. Fala, mas o que ele fez? Fala assim, ele está respirando aqui, né? Fala assim, mas não tem motivo? Fala, não tem. A memória apagou, o sentimento está lá. Então o sentimento é a construção verdadeira nossa, né? Então a mensagem espírita, ela não veio apenas para esclarecer mentes, ela veio para, ao esclarecer, conduzir ao sentimento. Que a grande meta é a construção do sentimento. Por isso que Jesus está aqui dizendo, qual que é a missão dos 12? Olha, não chama atenção para o ouro, não chama atenção para a prata, não chama atenção para a sua roupa, não chama atenção, e aqui o cajado, né, em algumas traduções vai aparecer como bordão. O Emmanuel tem uma mensagem sobre isso, e eu acho que isso é quase um símbolo de sabedoria, né, de um sábio assim, que está ali com o cajado, aquela postura meio já idosa, com as barbas longas, né, e tudo. E acho que ali Jesus está dizendo assim, olha, não foca nessas coisas, porque a mensagem ela é mais profunda do que meramente matar a curiosidade intelectual. E a gente não pode correr esse risco com a doutrina espírita. Porque, do ponto de vista intelectual, a gente é capaz de compreender as melhores ideias sem perceber a verdade que elas estão trazendo. Então, do que adianta a gente saber de mediunidade, de reencarnação, se a gente vai desencarnar e dizer que desencarnou igual veio? Sim. Então precisa se atentar ao coração. E aqui a gente então vai para os 2 versículos que eu selecionei para hoje. Poderia ter, né? Tem vários aqui, tem vários interessantes, mas feito esse comentário geral, porque essa é uma passagem que está falando do sentimento, para que a gente não perca a essência da mensagem. E é muito fácil perder. É muito fácil. Aí ele diz assim, ao entrardes na casa, saudai-a. Aí versículo 13. E se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, retorne vossa paz para vós. Eu queria fazer um breve comentário aqui, porque uma coisa que a doutrina fez, a doutrina espírita nos traz, é a melhor coisa e a pior coisa ao mesmo tempo.
Que é assim, você é 100% responsável pelo seu destino. Isso é a melhor coisa e a pior coisa ao mesmo tempo. Por que é a melhor coisa? Porque, caramba, então depende de mim? É. A minha felicidade ou a minha infelicidade depende de mim? É. E isso é bom. Isso é bom porque demonstra que a força está dentro da gente. Nós é que haveremos de determinar a direção. Melhor, o sentido. O sentido. E por que isso é pior? Porque não dá para pôr a culpa em ninguém. E isso é triste. Porque o que eu mais queria era poder dizer que, nossa, a gente está lá no GELD, lá em Uberlândia, né, e acho que enfrentando desafios parecidos, assim, pelo que eu pude perceber, estamos construindo a sede própria. Como eu queria pôr a culpa em alguém. Mas dizer assim, olha, a sede não está dando, porque o pessoal não está... Não dá. Então isso é difícil, mas fica mais difícil quando você percebe que nada pode ser transferido para o outro quando é sobre nós. Então, por que eu acho que é difícil? Perdão. Eu queria dizer que quem sente mágoa está com a razão e está mesmo. Só que o perdão, ele é necessário porque ele está apontando para uma questão interior. Não tem tanto a ver com o que o outro fez. O que o outro fez foi errado? Foi. Tá, ele vai se acertar com Deus? Vai. Mas percebamos que eu só estou sentindo o que eu estou sentindo porque tem alguma coisa dentro de mim que precisa ser trabalhada. E isso é difícil demais. Eu queria ter direito de dizer assim, foi culpa do fulano. Foi. Mas e aí? O que eu estou sentindo está chamando a atenção para uma questão interior que eu preciso cuidar. Porque eu estou falando do perdão porque acho que é um tema mais delicado, né? Mas poderia estar falando de outra coisa. Por exemplo, eu estou numa discussão filosófica teórica com alguém. Dentro de mim vem uma vontade de vencer a pessoa. E aí, às vezes, eu saio triste ou feliz porque ganhei ou perdi. Mas o objetivo era esse, né? Se eu estou em guerra com alguém, se eu estou batalhando com alguém, num intuito de vencer esse alguém, tem algo dentro que eu preciso cuidar. Por isso que o livro Renúncia é tão marcante. Quando apertou a Alcine, espremeu ela, saiu bondade. Quando trucidaram a Alcine, saiu bondade dela. Por quê? Porque era o que ela tinha. De modo que a gente começa a notar que as situações estão extraindo da gente o que a gente tem para dar. Isso é difícil. Isso é delicado. Porque dependendo do momento em que a gente está, é doído pensar isso. Só que é por isso que eu acho que a doutrina espírita não pode ser meramente um debate filosófico. Porque a doutrina espírita não veio trazer só isso. A doutrina espírita veio dizer assim, olha, o combate é esse. A luta é essa. Só que você não está sozinho. Você não está sozinho. Se a gente lê o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai entender por que eu estou dizendo isso, né? Nós vos convidamos, ó homens, para o divino concerto. Tomai da lira. Fazei uníssonos as nossas vozes, né? Por quê? Porque há um conjunto de espíritos atuando junto. Estando conosco para ajudar nessas batalhas que são difíceis. Só que aí, eu estou dizendo tudo isso porque se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se porém não for, retorne vossa paz para vós. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ó, eu tento dar algo para alguém, esse alguém recusa, eu me chateio com ele. Não.
Você tentou fazer, a pessoa não recebeu? Deixa ela seguir a vida dela, ué. Deixa ela seguir a vida dela. Que a vossa paz retorne para vós, se não for recebida. Só que, como a gente cria uma expectativa muito grande de ser atendido, acolhido, respeitado, ouvido, seguido, quando isso não acontece, quebra a expectativa e gera frustração interior. Só que, se a gente for trazer de novo, a questão é sobre mim, é o que eu estou fazendo, a minha motivação. Bom, eu entreguei algo para alguém, alguém não recebeu? Então tá bom. Segue a sua vida em paz, eu seguirei a minha. Não há razão para dissensões. Se eu quis fazer algo para alguém no bom intuito de proporcionar esse algo para ele e ele não recebeu, segue a vida. Porque ficar remoendo as coisas adoece quem está remoendo. Né? Então achei importante isso. Se a pessoa recebe, bacana, a gente partilhou, multiplicou. Se não, então volta para mim. Por isso que é a melhor e a pior coisa ao mesmo tempo. Você é unicamente responsável pelo seu destino. Isso é a pior e a melhor coisa ao mesmo tempo. Porque me desobriga de uma série de coisas que às vezes a gente traz para nós. Eu gosto muito de uma mensagem do Emmanuel que chama Nossa Maior Tarefa. Está num livro chamado Busca e Acharás. E ali o Emmanuel diz assim, amas talvez a muitos que não te entendem. Continua a amá-los mesmo assim. Não te encontras no mundo a fim de consertá-los. Nossa maior tarefa é a corrigenda em nós. Se te odeiam ou te perseguem, ora por eles. Deus cuidará deles como cuida de nós. E isso é uma questão fundamental. Porque às vezes a gente se obriga a cuidar dos outros, a corrigir os outros, né? A mudar os outros. Mas não dá. Então, eu aconselho. A pessoa não segue o conselho, então ou eu estou errado, e aí tá tudo bem, ou eu estou certo e ela vai quebrar a cara daqui a pouco, e aí faz parte. Só que às vezes a gente cria muita intriga por causa disso, né? Cria muito embate. Mas o grande chamado é moral, é interior. Para que a gente possa questionar até coisas assim, por que eu estou perdendo a paciência? Porque talvez nunca teve. O Emmanuel, eu cito o Emmanuel porque tem umas coisas que a gente fala que o pessoal fica bravo. Então eu vou citar o Emmanuel, que aí fica mais... que aí, né? Você pode reclamar com ele, você chama o Chico, aí não sei. Mas Emmanuel diz assim, um notável sinal de paciência é aquele da pessoa que responde 5 vezes da mesma maneira a mesma pergunta. Responde as 5 vezes com o mesmo tom da primeira resposta. A mesma pergunta. Essa é a definição de Emmanuel. Isso é o que... Aí você vê, né? Isso é paciência segundo Emmanuel. Um notável sinal de paciência. Ou seja, e aí é por isso que é delicado. A gente transfere mesmo. Eu estava tão bem, o fulano chegou, fiquei mal. Falei, não. Eu estava equilibrado nas minhas forças. Mas chegou alguém que excedeu a minha capacidade de ficar bem. Então o que precisa melhorar? Eu. Né? Eu preciso. Mas veja, isso não é um atalho para a gente ficar se recriminando. Eu acho que é um ponto de reflexão para a gente perceber que tem muito a avançar ainda. O único objetivo dessa fala é que a gente comece a refletir que não dá para ficar transferindo tanta responsabilidade para os outros. Porque no fundo, não é que isso não é verdade. É verdade. Eu estava bem,
Fulano chegou, eu fiquei mal. De quem que é a culpa? Não sei. Dos dois, talvez. Mas, e aí, né? Eu lembro que... Vocês conhecem o Vitor Hugo? O Vitor Hugo, menino? Estava conversando com a mãe dele um dia. E assim, ela mandou uma. Eu falei assim, gente... Eu comentei lá no Viracê, não sei se foi nesse ou se foi ano passado. Eu falei, gente, a Badia, a mãe dele chama Badia. Eu falei, nossa, mas a Badia foi lá nas alturas da filosofia agora e voltou. E acho que ela nem percebeu, né? Que ela estava construindo uma casa. E aí, o terreno era muito instável e tudo. E ela não havia feito a vistoria das casas ao redor. E durante a construção houve problemas nas casas vizinhas, né? E aí ela comentou que isso foi em razão das muitas chuvas, o terreno ficou realmente mais instável, foi mais difícil, deu mais trabalho e acabou dando problema. Aí ela falou assim, agora eu vou ter que corrigir, né? Não é minha culpa, mas é minha responsabilidade. E eu falei, nossa, ela foi lá em cima agora. A pergunta não é de quem é a culpa. Porque para eu apontar o culpado, eu só preciso de uma coisa, que é o acontecido. Quem é que é o culpado da destruição? Acha quem destruiu e a gente achou o culpado. Só que, quando a gente está procurando o responsável, a gente quer a pessoa que vai corrigir. Então eu estou bem, alguém chega e eu fiquei mal. A culpa pode ser dele, mas nós dois somos responsáveis. Porque agora existe uma tarefa que não interessa quem começou, interessa quem é que quer corrigir. E isso é contraintuitivo, porque a gente gosta de apontar. Fala, nossa, estava dando tudo certo, aí alguma coisa aconteceu e passou a dar tudo errado. Assim, tudo bem, eu concordo. Aí você pensa assim, se isso não tivesse acontecido, teria dado tudo certo. Pode ser. Só que talvez foi mais importante que isso acontecesse. Porque eu prefiro dar tudo errado e descobrir um problema que eu tenho que resolver do que dar tudo certo e eu achar que já está tudo resolvido. E é por isso que é a melhor e a pior coisa que a doutrina espírita fez. Porque agora a gente é chamado a essas reflexões. Assim, caramba, eu já estava com a irritação dentro de mim, eu só não sabia. Aí o fulano me ajudou a revelar. E com isso a gente vai chamando a atenção e fala assim, então eu preciso exercitar mais ainda a minha paciência, mais ainda o meu amor. Isso é difícil. É por isso que não... Kardec pergunta assim, a reencarnação tem limite? As pessoas falam assim, não. É o tanto que você quiser, né? O tanto que você der conta. Não tem limite, graças a Deus, né? Mas é isso. É um chamado difícil pra gente... que a gente precisa atentar. Eu não consigo mais pôr a culpa em ninguém ou dar a responsabilidade unicamente para ninguém. Eu preciso entender que naquilo que me afeta, eu sou também responsável. Eu não sou responsável sozinho, como o outro também não é. É corresponsável. Eu sou responsável por aquilo que me afeta. E afetar é afetar mesmo. Aquilo que me atinge, né? Mas a gente vai... podemos ir até 10h30? Aí a gente faz a gente vai até 10h20, 10h25 mais ou menos, eu acho que já vai estar bom. Aí a gente faz uma pausa, depois a gente volta para conversar. Né? Quem quiser partilhar aí das suas reflexões, questões, enfim. Mas o versículo que... tudo isso que a gente está falando já é para dar base no versículo que seria o ponto central aqui da nossa fala. Né? E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E a gente imagina os discípulos batendo as sandálias. Literalmente é isso que está escrito. Só que a interpretação muda bastante. Quando você nota, isso é algo que a gente faz muito nos estudos do Evangelho, é encontrar simbolismo.
porque a linguagem era muito simbólica, né? O hebraico, na época de Jesus, hebraico e aramaico, tinha em torno de 10 mil vocábulos, 10 mil palavras. É muito pouco, muito pouco. O português hoje, acho que passou de milhões de palavras já. Então você tinha poucas expressões, poucas maneiras de expressar as coisas, né? Então é por isso que a linguagem é muito simbólica, né? Nem sempre pé vai ser pé mesmo. O Emmanuel tem uma mensagem comentando uma outra passagem que se refere aos pés, e ele chama essa mensagem de bases. Faz bastante sentido, né? É aquilo sobre o qual você está apoiado, aquilo que te sustenta. E a passagem que ele está comentando é o lavar os pés, que Jesus lava os pés dos discípulos, né? Então há uma referência muito profunda da sua base. Quais são os seus princípios, quais são as suas perspectivas de vida. E aí o Emmanuel está comentando nessa mensagem bases que Jesus precisa lavar os nossos pés. Como ele dizer assim, ele precisa lavar os nossos princípios, ou renovar os nossos princípios, nos dar novas bases de entendimento, de interpretação. A gente precisa, é como se a gente pensasse num óculos, né? Eu preciso pôr as lentes do Cristo nos meus olhos para que eu consiga enxergar o mundo. Mas há um simbolismo que daria para a gente perceber facilmente como ele é lógico, que é vincular os pés com o sentimento. Pô, mas o que tem a ver, né? O Emmanuel tem uma mensagem chamada Na Palavra e na Ação, está no Palavras de Vida Eterna, capítulo 22. E aí o Emmanuel está dizendo assim, tudo que a gente faz, e tudo que a gente fala, e tudo que a gente pensa começa no coração. Então a gente sempre está partindo do coração para o plano exterior. É claro que isso vira um ciclo depois, né? Porque as minhas ideias começam a influenciar aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu falo também. Se você começar a falar coisas ruins, você vai começar a sentir coisas ruins, porque isso é um ciclo. Mas o que o Emmanuel está dizendo é que esse ciclo começa no coração. Por isso que o sentimento é a base. Eu parto do meu sentimento. E a partir do sentimento, a gente começa a raciocinar, refletir, porque você julga algumas coisas como boas ou ruins por causa do que você sentiu. A gente gosta ou desgosta de uma pessoa por causa de algo que a gente sente em relação a ela. A gente pensa bem ou mal dos outros por causa daquilo que a gente sente em relação a eles, né? Então o sentimento é a base. O sentimento é, vamos dizer assim, o que vai sustentar todas as demais construções. Por isso que o Espiritismo não está chamando a gente para corrigir as nossas ações. Porque corrigir a ação é corrigir comportamento. E corrigir comportamento, você corrige com violência. Você encontra um animalzinho na rua, a hora que você vai chegar perto dele, ele se afasta. Isso é medo. Ele não é que ele não seja violento, não é que ele não seja agressivo. Não, é porque ele está com medo. Ele sofreu violência. Você vê uma criança toda quietinha, tudo certinho, você fala assim, nossa, ele é tão comportado. Ele está com medo, né? Ele está quietinho porque ele sabe que se ele fizer alguma coisa em casa, ele apanha. Então isso, embora seja um processo de correção, essa não é a proposta pedagógica espírita. Porque a gente não foi chamado a corrigir comportamentos. A ponto de, em várias mensagens, os espíritos dizerem assim, não adianta nada você fazer algo sem a intenção ou sem o sentimento. Porque o propósito maior é a purificação do coração. E aí a gente entende por que o Emmanuel está falando aquilo no Palavra de Vida Eterna. Porque se você purificou o coração, pensamento, palavra e ação é consequência.
É consequência de um coração purificado. Eu sempre brinco que uma vez eu acordei, acontecia muito, hoje em dia até não acontece tanto mais, mas acontecia muito de eu acordar assim com as perguntas na cabeça. E eu acho que era obsessor, não sei. Falei assim, gente, 8 horas da manhã, né? Deixa eu raciocinar primeiro aqui. E aí uma vez eu acordei com uma pergunta muito forte que era assim: você se sente pronto para encarnar num planeta que não tem evangelho ainda? E eu percebi que não. Se eu encarno num planeta que não tem evangelho ainda, é de Saulo para pior. Porque estou falando de mim, porque eu não posso falar de ninguém mais, né? Eu ainda preciso do evangelho fora para eu conseguir enxergar. Mas o grande objetivo é que o evangelho esteja dentro. Porque aí onde eu vou, o evangelho está. O Estevão não precisa mais do evangelho fora, por isso que ele não conheceu Jesus. Ele não precisou. Ele já era cristão, sei lá quantas encarnações antes de Estevão ele já era cristão, né? Então, o grande propósito aqui é a purificação do coração, porque depois disso, depois que o coração está purificado, você acha que você precisa dar um capítulo fora da caridade na salvação para o Estevão? Não, ele já sabe, ele já sente. O ímpeto do Estevão já é caridoso. Por isso que Humberto Campos, no Boa Nova, ele encerra o prefácio do livro Boa Nova dizendo assim: existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus abençoe meu propósito de pertencer ao número destes últimos. Evangelização. Porque eu sempre penso assim, você quer medir o qual evangelizado você está? Presta atenção nas suas reações. Porque a ação, não é que a ação não diz sobre você, ela diz. Só que a sua ação é uma coisa que você pensou, planejou, se preparou e executou. Mas é bom. Tem gente que age no mal. Então, agir no bem já é um ganho. Mas repara se você reage no bem. E quando eu digo reação, eu não estou dizendo aquele movimento que veio depois que você refletiu. Eu estou dizendo aquele sentimento que vem em você logo depois do acontecido. Isso é a nossa primeira reação. E isso vai dizer o tanto de evangelho que já tem no nosso coração. Eu estou dizendo, porque eu falo assim, gente, eu vou perturbar os outros também, não vou ficar perturbado sozinho, não. Porque isso mexeu comigo. Você está preparado para encarnar num planeta que não tem evangelho ainda? Enquanto a minha reação não for dentro do evangelho, não, a resposta é não. Porque se a minha reação ela precisa passar por um filtro da reflexão, quer dizer que ela precisa passar por algo que eu conheci. Eu estou na minha memória nesse momento. E aí, se não tem esse negócio, aí enrola, né? Mas o interessante aqui, então, é sacudir o pó dos vossos pés. O que ele está dizendo não é para você bater a sandália, né? Ou pelo menos não só isso, né? Mas é dizer assim, olha, não fica no seu coração com o pó. Tira o pó do seu coração. Porque, volto a dizer, você é unicamente responsável pelo seu destino, do ponto de vista que Deus vai estar sempre com você, mas assim, Deus sempre faz a parte dele, né? Então a gente tem que fazer a nossa. Então quer dizer que tem coisa que você não precisa trazer para você. Por isso que é a melhor coisa e a pior ao mesmo tempo. Eu não preciso guardar mágoa. Eu não preciso guardar desejo de vitória. Eu não preciso querer acabar com os outros. Não preciso. Eu posso sacudir o pó dos meus pés. Por isso que Jesus lava os pés dos discípulos. Porque precisa purificar o coração, né? E nessa mensagem Bases, o Emmanuel, que não é bobo nem nada, ele encerra assim: quando o discípulo entende a grandeza do lavar os pés, pede que Jesus lave as mãos e a cabeça também.
Sabe? Quando eu entendi a beleza de um coração purificado, eu falo assim, nossa, purifica tudo, né? E isso naturalmente acontece mesmo pelo fluxo das coisas. Porque no final das contas é isso que importa. É como que eu estou lidando com as adversidades, com as contrariedades, com as opiniões diferentes. É o que eu estou fazendo, é o que eu estou alimentando. A pergunta não é se você tem ou não tem razão de sentir ou de falar isso ou aquilo. Porque às vezes vai ter. Às vezes vai ter mesmo. Poxa, a gente está fazendo tudo aqui direitinho. Chega alguém e destrói tudo. Eu acho que até Jesus vai dar razão pra gente. Realmente vocês têm razão de ficar chateado, magoado. Tem. Mas o convite é: vamos purificar o sentimento. Para que a gente, apesar de estar chateado com aquela pessoa, consiga não desejar mal de volta. Para que a gente consiga reagir no bem. Reagir no bem não é dar um abraço na pessoa que me feriu, né? Isso às vezes é mais violência do que reação no bem. A reagir no bem é o que eu desejo de volta para aquela pessoa. Isso é muito importante, porque o que eu desejo, estou cultivando, né? Então, e se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Porque atentar-se ao coração é o que vai fazer com que a gente avance mais depressa. Porque às vezes a gente está com muito desejo de vitória, né? Mas quem está com a verdade não está preocupado com a vitória. Por isso que Jesus, na frente de Públio Lentulus, falou para ele assim: você quer me seguir agora ou daqui a milênios? Ele não estava preocupado. Ele não estava assim, nossa, mas é um senador romano, deixa eu convencer ele aqui que aí vai dar certinho, né? Ele vai começar a dar dinheiro aqui, vai ser... Você quer me seguir agora ou daqui a milênios? Jesus não estava preocupado, porque quem está com a verdade não está preocupado em convencer. Por que não está, né? Porque a verdade é a verdade imutável e eterna. A pessoa, ou ela vai encontrar a verdade agora ou daqui a milênios. Por que está com pressa? Ela vai encontrar de uma hora ou outra. Né? Quem está com pressa de convencer é porque está com medo de ser percebido. Está com medo de ser desmascarado. Aí tem que convencer rápido, pegar no pulo. Né? Então, se a gente sabe, se a gente sente que a gente está com a verdade, então apliquemos essa verdade primeiro em nós. Purificar o coração. Essa talvez seja a nossa tarefa de agora e das próximas encarnações. Que a gente possa não se distrair, né? Que é muito fácil distrair. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência. Vamos fazer uma pausazinha de 10, 15 minutos. E 10 que a gente faz de 15, né? Aí depois a gente volta, quem quiser compartilhar, vai ser um momento mais de interação mesmo, pra gente conversar, enfim, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem falado, bem esclarecido, a gente pode conversar mais a respeito. Tá bom?